A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é uma grande alegria, uma satisfação poder me dirigir novamente a vocês para que juntos nós venhamos a meditar na palavra do nosso Senhor. O tema da nossa aula de hoje é eleição e predestinação. Sempre que eu falo sobre esses dois temas, eu procuro acrescentar uma expressão que o apóstolo Paulo nos apresenta na carta aos Efésios e que eu considero muito importante, a expressão em Cristo. Então hoje nós vamos falar de eleição e predestinação em Cristo. O ponto crucial para o entendimento desses dois conceitos, o conceito de eleição e o conceito de predestinação, que são conceitos importantíssimos dentro da doutrina da salvação, dentro daquilo que nós chamamos de soteriologia, ou seja, soteriologia é o estudo, o ensino, a doutrina da salvação. Quando nós falamos de salvação, quando nós falamos deste plano glorioso que Deus providenciou para nós por sua graça, o conceito de eleição e o conceito de predestinação assume um significado e um sentido muito importante. Para que a gente possa compreender esse sentido e esse significado, essa expressão em Cristo precisa estar gravada nos nossos corações e na nossa mente. Quando Paulo apresenta essa expressão dentro do capítulo 1 do livro de Efésios, ele quer trazer para nós um significado bem próximo daquilo que nós conhecemos por estar conectados ou estar ligado. A expressão em Cristo significa então dizer que nós estamos ligados, conectados, unidos a Cristo. Então aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que está unido, ligado, conectado a Cristo, ele pode ser chamado de eleito ou de escolhido para a salvação. E por ser eleito, por ser escolhido para a salvação, está predestinado ao destino a qual todo salvo em Cristo está predestinado. Não é minha intenção fazer aqui um debate, uma discussão entre arminianismo e calvinismo, enfim, não é esse o nosso objetivo. O objetivo tão somente é que nós venhamos conhecer esses dois conceitos e entender o que eles representam para nós, o que eles significam para nós dentro da doutrina da salvação. Então é fundamental que nós, enquanto cristãos, deixemos de lado algumas coisas, vamos colocar rixas e discussões menores e nos concentremos naquilo que é mais importante. Então quando eu falo de eleição, quando eu falo de predestinação, quando eu falo de salvação, o mais importante que eu tenho que entender nisso é a centralidade de Cristo. E é por isso que o apóstolo ele vai usar essa expressão em Cristo várias vezes dentro do capítulo 1. A gente tem que lembrar sempre que por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Quem é esse ele? Cristo. É através de Cristo, é por meio de Cristo que eu alcanço o perdão para os meus pecados. É em Cristo que eu sou redimido dos meus pecados. Ou seja, a minha redenção está em Cristo, o meu perdão está em Cristo, a minha salvação está em Cristo. Somente Cristo pode perdoar os meus pecados e somente Cristo pode me reconciliar com Deus. Somente Cristo pode providenciar para mim a salvação e a vida eterna. Por isso que dentro dessa doutrina tão importante que é a doutrina da salvação, a coisa mais importante ou o ponto central é entender que é em Cristo que nós somos salvos. É em Cristo que nós somos libertos. É em Cristo que nós somos eleitos para uma vida gloriosa na presença de Deus. É em Cristo que nós somos predestinados. Sem Cristo, ninguém é eleito. Sem Cristo, ninguém é predestinado. Sem Cristo, ninguém é salvo. Eu sei que essas doutrinas são às vezes complicadas demais para nós. Embora, de certo ponto de vista, elas possam ser consideradas até simples, se nós pararmos para pensar um pouquinho. Às vezes nós é quem gostamos de complicar demais as coisas. Há de fato na Bíblia muitas coisas que eu não entendo, muitas coisas que eu não compreendo, coisas que são mistérios para mim. Só que mesmo assim, eu creio nessas coisas
pela fé. Como disse Agostinho de Hipona, não é preciso compreender para crer, é preciso crer para compreender. Ou seja, a minha fé, a minha crença, ela vem antes mesmo da minha compreensão. Há, evidentemente, muitas coisas na Bíblia que eu consigo entender, que eu consigo explicar, que eu consigo ter uma compreensão clara, nítida. Noutros pontos eu tenho dúvidas, noutros pontos eu não consigo entender exatamente, mas mesmo assim eu confio, mesmo assim eu acredito, porque a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia não contém erros, na Bíblia não contém falhas. Ela é a palavra de Deus inspirada e autorizada, e é a nossa regra de fé e de prática. Todavia, aquilo que a Bíblia ensina sobre a salvação, sobre a predestinação e sobre a eleição dos salvos em Cristo é relativamente algo simples, mas às vezes, por ser simples, nós complicamos. É um paradoxo. A gente tende a querer explicar as coisas dentro de um ponto de vista nosso, mas é preciso sentar com humildade e deixar a Bíblia falar. Quando a Bíblia aponta sobre a eleição e sobre a predestinação dos salvos, ela aponta para um caminho. E como o C.S. Lewis escreveu brilhantemente num dos seus livros, ser cristão não é um ato momentâneo. Ser cristão, ou tornar-se cristão, é um caminho. Ou seja, tem um princípio e tem um percurso até uma linha de chegada. O começo desse caminho é Jesus Cristo. A linha de chegada desse caminho é Jesus Cristo. E o percurso deste caminho, a trajetória, é Jesus Cristo. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o caminho que conduz o homem até Deus. Eu sou o caminho que conduz o homem à vida eterna. Eu sou o caminho que conduz o homem à salvação. Se você não pegar este caminho, você não vai ser salvo. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho e o destino desse caminho já foi decidido, já foi definido de antemão. Cabe a você escolher pegar este caminho ou não. Jesus ainda vai dizer que sem Ele ninguém pode ser salvo, que sem Ele ninguém pode estar na presença de Deus. Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Então é importante que você entenda. O tornar-se cristão é um caminho que começa em Cristo, continua em Cristo, para que você chegue na sua linha de chegada, na sua meta, no final da jornada, no final da corrida, e continue em Cristo. Ele é o ponto de partida, Ele é o percurso e Ele é a linha de chegada. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ou seja, nós começamos com Cristo, nós continuamos com Cristo e nós terminamos com Cristo. E aí a gente assume mais uma vez aquilo que já foi dito anteriormente sobre a centralidade de Cristo na vida do salvo. Por isso que a expressão, como eu frisei no começo, em Cristo, é uma expressão fundamental para que a gente venha entender a doutrina da salvação e os conceitos de eleição e de predestinação. Como é que eu poderia explicar de uma maneira simples a eleição? Deus escolheu a árvore e nós somos os galhos dessa árvore. Nós fomos eleitos ou escolhidos por consequência, por tabela, como nós costumamos dizer no nosso senso comum. Nós não fomos escolhidos diretamente. Deus não saiu apontando ao João, a Maria, o Antônio, o Francisco. Ele escolheu Cristo. E em Cristo nós fomos escolhidos. Deus escolheu a árvore. A árvore é Jesus. Nós somos os galhos fixados nessa árvore. Ao escolher a árvore, Deus, por consequência, escolhe também os galhos que estão fixados nessa árvore. Os galhos que estão no chão, soltos, não foram eleitos ou escolhidos, porque eles estão fora da árvore. É uma coisa que, ao ler aquilo que Jesus fala sobre a videira verdadeira, lá em João, no capítulo de número 15, nos ajuda a ter compreensão. Eu vou fazer uma paráfrase rápida, mas Jesus diz assim:
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, é o lavrador, e vocês são os ramos. Se os ramos estão em mim, os galhos estão em mim, não produzem fruto, eu corto e lanço no fogo, vai servir para lenha. Agora, quando eles estão em mim, eles são limpos e eles produzem muito frutos. Porque sem mim eles não podem fazer, porque sou eu quem dou o sustento. Assim como o tronco e as raízes conduzem a seiva, conduz a essência da árvore, os nutrientes, para manter vivos os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Jesus é quem nos mantém vivos. Sem Ele ou fora dele, nós não teríamos vida, nós não seríamos os eleitos ou os escolhidos. Então, quando nós falamos da eleição, nós estamos falando de uma eleição por consequência. Deus escolheu a Cristo e, através de Cristo, Ele escolheu também aqueles que estão nele. Como Deus ele é presciente, Ele tem um conhecimento anterior, um conhecimento prévio, Ele sabe exatamente quem serão aqueles que serão salvos. Ele sabe exatamente quem virá a crer. Ele sabe exatamente quem será enxertado nessa árvore, quem estará conectado a Cristo e quem não estará. Nós temos uma dificuldade de conhecer ou de entender esse atributo divino, que é o atributo da presciência, assim como nós temos dificuldade de conhecer outro atributo de Deus, que é o atributo da onisciência. Como é que nós podemos entender se a nossa mente é limitada ao espaço-tempo? O primeiro passo que nós precisamos dar para chegar a uma compreensão um pouco melhor do que é a presciência é entender que Deus não obedece às leis do tempo. Os dias, os meses, os anos, os séculos, os milênios, eles não limitam o agir de Deus. Eles foram criados para o homem. Deus é o criador do tempo. Enquanto nós vemos o tempo por partículas, nós vemos o passado, conhecemos o passado próximo, conhecemos mais ou menos o nosso presente, nem podemos dizer que conhecemos todo, e temos expectativas para o futuro e nem sabemos como vai ser. Deus ele já conhece passado, presente e futuro. Nós vemos trechos da linha do tempo, ele vê a linha do tempo inteira, porque ele é o próprio criador do tempo. Ele é aquilo que nós podemos chamar de extempore, ou seja, ele está fora do tempo. Você está dentro de um cenário, você está vivendo e Deus está olhando de fora, Ele está vendo um todo. Você vê apenas uma situação, um contexto, Deus vê o geral, Deus vê o global. Então, antes mesmo que o universo inteiro fosse criado, Deus já sabia o destino desse universo. E Ele vai permitindo que as coisas aconteçam sempre dentro do seu plano, dentro da sua vontade. Então, pela sua presciência, Deus já sabia de antemão quem seriam as pessoas que viriam a crer em Cristo, que viriam a reconhecer Cristo como seu Salvador e que, portanto, chegariam à condição de ser chamados de escolhidos ou de eleitos. Eleitos para quê? Eleitos e escolhidos para um destino glorioso. Que destino é esse? Uma nova vida com Cristo, uma nova vida em Cristo, para ser herdeiros da vida eterna, para ser herdeiros das bênçãos espirituais em Cristo, para viver uma vida santa e irrepreensível em Cristo. Então nós fomos eleitos em Cristo para vivermos uma vida com Cristo. Eu sei que eu estou repetindo essa expressão muitas vezes, mas é justamente para que fique fixado na sua mente que a condição essencial aqui é em Cristo. Ninguém é eleito ou escolhido porque é bonito, porque tem boas obras. Você é eleito e escolhido a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo. E aí você vai para o segundo passo, que é o destino que está reservado para aqueles que foram salvos ou eleitos em Cristo. Se você está em Cristo, você tem um destino reservado. E é um destino glorioso. É um destino que o Criador, que o nosso Deus, Ele definiu desde o princípio. Ele definiu desde o começo das coisas. Por isso que nós chamamos de predestino ou de predestinação. Foi uma determinação anterior, uma determinação prévia. Antes que a coisa começasse a acontecer, Deus já tinha determinado aonde ela iria chegar. Eu sei que é um pouco complexo, mas com um exemplo fácil a gente pode entender. Imagina que há um barco no porto e esse barco está de partida para Tóquio.
O roteiro de viagem que foi definida pela tripulação é Tóquio. Ele não vai para nenhum outro lugar, ele não vai parar em nenhum outro lugar. A partir do momento que você entra neste barco, você está destinado a chegar em Tóquio, a ver os japoneses, a comer o yakisoba e o sushi e etc. Não tem como você entrar num barco para Tóquio e chegar em Nova York. Você vai para Tóquio. Quem seriam os eleitos ou quem seriam os predestinados dentro deste conceito? Os eleitos seriam todos aqueles que comprassem o bilhete e embarcassem no barco. E a predestinação seria o roteiro deste barco. Quando nós trocamos o barco por Cristo, nós entendemos esses dois conceitos, os conceitos de eleição e de predestinação. O eleito é aquele que se conectou com Cristo, aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador. A predestinação é o destino, é o roteiro, o caminho que foi escolhido por Deus para aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele agora tem um destino glorioso. E qual é esse destino que Deus reservou já por antecedência, antes mesmo que essa pessoa reconhecesse a Cristo como seu Salvador? O destino é ser herdeiro com Cristo das bênçãos espirituais. É ser considerado, ser reconhecido como um filho adotivo de Deus. É passar a uma nova condição. É de fato ser aquilo que Paulo fala em Coríntios, uma nova criatura em Cristo. Um novo ser, um novo homem. Aquele que ele vai citar também em Efésios, no capítulo 2, que estava morto em seus delitos e em seus pecados, agora tem uma nova vida. Uma vida que não é mérito seu, mas uma vida que é resultado da graça que Deus providenciou através do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Então, a pessoa que aceita a Cristo como seu Salvador, ela assume a condição de eleito, de escolhido em Cristo, para uma nova vida em Cristo, cujo destino foi escrito, definido anteriormente por Deus. Deus já determinou que aquele que está em Cristo, aquele que reconhece Cristo como seu Salvador, vai passar a ser considerado um filho de Deus. E por ser também um filho de Deus, um filho por adoção, também se torna herdeiro das bênçãos espirituais e do futuro de glória reservado ao seu Filho unigênito, que é Cristo. Por isso que em Filipenses Paulo vai escrever que nós seremos glorificados com Cristo, como Cristo é glorificado. Glorificado no sentido de ter uma nova vida, uma vida irrepreensível, uma vida que não vai mais se dissolver com o tempo. É a glorificação a qual Paulo estava falando em Filipenses, é a glorificação da ressurreição de Cristo. Que assim como Cristo morreu e ressuscitou em um corpo de glória, nós, através do arrebatamento ou da ressurreição, também teremos um corpo de glória. Também herdaremos as bênçãos espirituais na morada eterna. Então, quando nós entendemos esses dois conceitos, eleição e predestinação, eles devem ser entendidos como algo centralizado em Cristo. Ninguém é predestinado à salvação e ninguém é predestinado à condenação. Mas a partir do momento que você está em Cristo, você é predestinado a um destino que foi reservado às pessoas que estão em Cristo. Quando você está fora de Cristo, você está predestinado a um destino que foi reservado às pessoas que estão fora de Cristo. Isso é simples. Jesus Cristo faz uma analogia simples. Ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele vai dizer: há dois caminhos. Um caminho é estreito e conduz à vida eterna, conduz à salvação. O outro caminho é largo e conduz à morte eterna, conduz à perdição. Desejem, esforcem-se por entrar pelo caminho estreito. Quando Jesus diz isso, ele também está deixando ali subentendido que você pode optar pelo caminho largo, se for isso que você quer. Então, aqui fica claro
que existe um plano que foi desenhado por Deus, um caminho que foi definido por Deus para que o homem seja salvo e para que o homem alcance a vida eterna. Esse caminho foi traçado pelo Deus e esse caminho não vai mudar. Esse caminho que foi traçado pelo Senhor não vai mudar de maneira alguma. Não há nada que o homem faça que faça o caminho mudar. A única coisa que nós podemos fazer é mudar de caminho. Eu posso sair do caminho largo e ir para o caminho estreito. Eu posso, se der uma doida na minha cabeça, sair do caminho estreito, ir para o largo e me perder. Mas eu não posso tornar o caminho largo estreito e nem posso tornar o caminho estreito largo. Eu não posso fazer com que o caminho estreito chegue à perdição e eu não posso fazer com que o caminho largo chegue à vida eterna. Os dois caminhos estão diante dos nossos olhos. Um é estreito, o outro é largo e isso não vai mudar. Um conduz à salvação, o outro conduz à perdição e isso não vai mudar. A única coisa que eu posso fazer é escolher o caminho e continuar nele até o fim. Trazendo outro exemplo para que a gente compreenda e finalize essa nossa estudo, essa nossa análise. Nos Estados Unidos existe uma rota muito conhecida, uma rodovia muito conhecida, é a Rota 66. Ela corta os Estados Unidos da costa leste à costa oeste, de Chicago, em Illinois, que fica na costa leste, banhado pelo Oceano Atlântico, até Santa Mônica, na Califórnia, na costa oeste, banhado pelo Oceano Pacífico. Se você estiver bem no meio da Rota 66, olhando para o norte, você só vai ter duas opções. Ou você vai para a direita, rumo a Chicago, ou você vai para a esquerda, rumo à Califórnia. É impossível ir para a esquerda e chegar a Chicago, assim como é impossível ir para a direita e chegar à Califórnia. Quando você der o seu ponto de partida e fizer a sua escolha, ou para a direita ou para a esquerda, você já vai ter um destino definido. A predestinação é isso. A partir do momento que eu opto por uma coisa, que eu opto por uma decisão, que eu faço a minha escolha de estar com Cristo ou de estar fora de Cristo, eu também estou escolhendo o destino. E aquele destino já foi definido desde a fundação do mundo. Aquele que está em Cristo está destinado a ser salvo. Aqueles que estão em Cristo estão predestinados a serem reconhecidos por Deus como filhos de Deus em Cristo. E, portanto, estão predestinados a serem herdeiros das bênçãos espirituais em Cristo. Aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz, abraçam o mundo e andam pelo caminho largo, estão predestinados à perdição. Eles podem mudar, podem se converter dos seus maus caminhos e vir para o caminho estreito, vir para o caminho que é Jesus. Então, a predestinação é este conceito, é o roteiro que você vai seguir a partir da escolha que você fez. Dentro da obra de Arminio, dentro daquilo que nós acreditamos, a predestinação, ela passa a valer a partir da decisão que você faz, a sua decisão por Cristo. Então nós aprendemos uns conceitos que são fundamentais na obra da salvação. A salvação ela é ilimitada, ela é para todos. Qualquer pessoa no mundo pode ser salva se crer, se quiser. E aí entra a questão, o se, o mais. A salvação é ilimitada. O desejo de Deus, como diz a Bíblia, é que todos os homens sejam salvos, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, porque Ele amou a todos os homens da mesma forma. O amor de Deus pela humanidade é um amor incondicional. E por ser um amor incondicional, Deus não predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, escolhendo no aleatório, num jogo. Não. Deus predestinou para a salvação aqueles que aceitaram a Cristo e predestinou para a perdição aqueles que rejeitaram a Cristo. O segredo, o X da questão está em Cristo. Aqueles que aderirem a Cristo, aqueles que aceitarem a Cristo, aqueles que entregarem a sua vida a Cristo serão salvos. Os que não fizerem isso serão perdidos. Aonde é que está isso na Bíblia? No versículo-chave da Bíblia, no texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. A Bíblia está dizendo que Deus amou os homens
a todos os homens, todos os seres humanos, de uma mesma maneira. E essa maneira é tão profunda e tão inexplicável que faltam palavras para descrever. Deus amou a humanidade de uma forma incondicional e deu seu Filho Jesus Cristo para o resgate, para a salvação de todos os homens. Mas serão salvos quem? Aqueles que crerem. Então é preciso crer. Então a salvação ela é ilimitada, porém ela é condicional. Ela está condicionada a você crer em Cristo, a você aceitar a Cristo. E aqui entra o X da questão, o eleito, a eleição. A eleição também é condicional. Quem são os eleitos? Aqueles que estão em Cristo. Fora de Cristo não há eleito a nada. E aí entra a segunda questão, a questão da predestinação. Uma vez em Cristo, uma vez salvo em Cristo, o homem está destinado a uma vida gloriosa, a vida eterna com Cristo. Então, de uma maneira bem simples, de uma maneira, eu diria que até pueril, eu acho que eu consegui trazer para vocês um pouco desses conceitos. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar depois para nós esclarecermos. Eu vou colocar um texto no link da descrição desse vídeo, também vou disponibilizar nas nossas redes sociais para ajudar na compreensão desse tema que é tão importante. Aqui nesse vídeo nós demos apenas uma pincelada, fizemos um negócio mais simples, mais básico, mas qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que seja necessário, nós estamos à disposição. O que eu quero que os irmãos e irmãs entendam é que esse mistério, essa coisa gloriosa que nos foi revelada por Deus na Bíblia Sagrada, na qual nós fundamentamos a nossa fé, ela está centrada em Cristo. A nossa eleição para um futuro glorioso está em Cristo, a nossa predestinação a ser filhos de Deus por adoção e herdeiro das bênçãos espirituais está em Cristo. Vamos finalizar lendo a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo 4, versículo 5, versículo 6 e 7. Diz assim as Sagradas Escrituras: Porquanto Deus nos escolheu nele quem? Cristo, antes da criação do mundo. Para que Deus nos escolheu em Cristo? Para que nós venhamos a ser santos e irrepreensíveis na sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele, quem é esse? Jesus. Nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Então, qual é o segredo, qual é o mistério que está envolto nesses versículos que nós lemos? Cristo. Em Cristo fomos escolhidos, em Cristo fomos predestinados, em Cristo somos redimidos e perdoados pelos nossos pecados, em Cristo somos reconciliados com Deus e em Cristo herdamos as bênçãos espirituais que estão destinadas àqueles que estão em Cristo. Então, a partir do momento que você está unido a Cristo, que você está ligado a Cristo, você está destinado a um futuro glorioso que Deus escolheu. Então entenda isso, tá? E jamais, jamais, por motivo algum, se afaste de Cristo. Que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as alturas, nem as profundezas, nem as coisas do passado, nem as coisas do futuro, que nada, nem ninguém, jamais venha te apartar do amor do nosso Senhor Jesus. Então que você, eu, que todos nós possamos estar unidos, ligados a Cristo, para que possamos desfrutar desse futuro glorioso que está reservado a todos aqueles que estão em Cristo. Eu espero que tenha sido esclarecedor e que Deus continue a abençoar a cada um de vocês. Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser. Amém.